Bom dia, tudo bem? Continuando os nossos estudos, nós temos visto a história da igreja no livro de Atos, e à medida que a igreja foi desenvolvendo, crescendo, os problemas também foram surgindo, e os apóstolos, então, guiados pelo Espírito Santo, foram escrevendo cartas para que a igreja voltasse para o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora que em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ver qual deve ser a nossa postura diante da reunião da igreja, quando todos estão reunidos no mesmo lugar para partir o pão, e não só para partir o pão, mas também para trazer suas ofertas para suprir as necessidades uns dos outros, dos santos, e também para promover a expansão do reino de Deus, investindo nas missões da igreja, sustentando homens, mulheres para o ministério de tempo integral na casa do Senhor. E nós devemos fazer tudo isso para a glória de Deus. Mas antes de você trazer qualquer dinheiro para a igreja, você tem que se certificar que você está dentro da vontade de Deus, cuidando bem da sua família, porque se você não cuida dos seus, você é pior do que o incrédulo. O apóstolo Paulo disse isso na primeira carta à igreja em Éfeso, através dos escritos, que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 5 de Timóteo. Timóteo estava em Éfeso e provavelmente ele compartilhou esta mensagem com a igreja. Também Jesus nos ensinou que se nós não cuidamos dos nossos pais, agora já com a idade avançada, e levamos oferta na casa do Senhor, nós somos piores com o incrédulo, está descrito lá em Timóteo. E Jesus falou que nós somos hipócritas. Ou seja, se eu não cuido dos meus, se eu não dou assistência aos meus pais, eu não estou apto para levar qualquer quantia de dinheiro para a igreja. Agora, o objetivo da doação, na casa do Senhor é diversos, sustentar e ajudar aqueles que trabalham, mas colhem pouco, para que haja equilíbrio dentro da casa do Senhor, mas também o dinheiro é usado para a manutenção, da estrutura física que nós temos. No nosso tempo nós temos prédios, nós temos que manter aquele prédio ali um ambiente saudável, agradável, para que as pessoas venham e aprendam a palavra do Senhor. E também nós ofertamos para o trabalho missionário, para aqueles que ministram a palavra de Deus a nós. Devemos fazer com que eles sejam participantes de todas as coisas boas que nós temos, porque eles nos instruem na palavra da verdade. Está em Gálatas, capítulo 6. Então, falando isso, agora vamos olhar para os problemas aqui tratado pelo apóstolo Paulo, no capítulo de 11 a 14. Ele vai tratar basicamente de 3 assuntos. O primeiro é qual deve ser a postura das irmãs nas assembleias, ou seja, quando a igreja está reunida no mesmo lugar para partir o pão e tomar a ceia do Senhor e também ofertar para suprir as necessidades da igreja. Segundo, ele vai falar algo bem pontual sobre a ceia do Senhor, e depois ele vai abordar a questão do uso dos dons, que estava sendo muito mal usado e até falsificado por parte de alguns. Infelizmente, as pessoas acham que podem falsificar os dons do Espírito Santo e ficar impune, ou acham que podem comprar o dom de Deus. Lembra de Ananias e Safira, em Atos 5? Eles queriam comprar o dom da misericórdia, da generosidade, dom espiritual. O dom de contribuir é dom de Deus,
não é obra humana. Normalmente os homens têm a tendência de acumular, de guardar, de reter e não de distribuir. Mas a ação do Espírito Santo nas nossas vidas faz com que a gente contribua para suprir as necessidades das pessoas. Então, Paulo vai abordar basicamente esses 3 assuntos aqui nesses próximos capítulos. Eu espero pontualmente compartilhar isto com você. Então, em primeiro lugar, Paulo vai começar elogiando a igreja com essas palavras. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vos entreguei. Essas tradições são os ensinamentos orais, né, dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento, o conteúdo, né, da pregação do apóstolo Paulo, dos demais apóstolos, e esse conteúdo estava sendo guardado, né, pela igreja, e Paulo estava feliz em ver os irmãos guardando as escrituras. E Paulo falava à igreja aquilo que ele tinha recebido da parte do Senhor. Mais tarde ele vai falar sobre esta questão, né? E Paulo também vai encorajar, né, aquilo que nós temos aprendido dele, porque ele aprendeu do Senhor, nós também devemos transmitir a outras pessoas, para que elas possam transmitir a outros, e esses outros a outros, e o Evangelho de Cristo então vai propagando até os confins da terra. Então, o primeiro problema que Paulo vai abordar aqui é o comportamento de algumas irmãs dentro da igreja de Corinto. Mas para você entender isso, você precisa entender um pouquinho da cultura grego-romana com respeito à questão do uso do véu. Até hoje, nas terras, né, do Oriente, o véu é um instrumento obrigatório, né? Nós acabamos de ver na televisão alguém sendo morta pelos xerifes da moral lá do país, do Irã, porque ela não trazia o véu sobre a sua cabeça de modo que eles acham que tem que ter. Nós sabemos que isso é uma violação, né, dos direitos da mulher, mas naquele país, né, é uma afronta uma mulher não trazer o véu. Eles não podiam fazer o que fizeram, espancaram a moça até a morte, eles não têm esse direito, né? Mas só para você ver o peso, né, da questão do uso do véu nas terras do Oriente até hoje, infelizmente, né? Mas nos dias do apóstolo Paulo, o véu fazia parte integral da roupa feminina. Não era apenas um costume, né? É como peças íntimas das mulheres que não compete aos homens usar, né? Seria mais ou menos isso, né? Então, o véu, o que o véu simbolizava, né? Poder, honra, dignidade, né, da mulher. E com o véu na cabeça, a mulher era protegida, velada, não era incomodada, né, pelos homens, não era tratada vulgarmente, né? Ela estava velada. Todos sabiam que aquela mulher possuía marido, e se fosse uma jovem, vinha de uma família, né, de pais responsáveis. Então, agora, se ela tirasse o véu, era como se ela fosse uma prostituta, ou como se fosse uma jovem, por exemplo, que estava em rebelião contra a família, contra os pais. Era algo muito sério essa questão naquela cultura, né? Quando Paulo escreveu esta carta. Porém, a mulher sem o véu, esta mulher estava nula e alvo de insulto. Então, a autoridade
E a dignidade de uma mulher, naquela cultura, era trazer o véu sobre a sua cabeça, né? Hoje aqui no Ocidente, o véu e nada é a mesma coisa, né? A dignidade da mulher ocidental está na sua conduta, no seu comportamento, no seu vestir, no seu falar, né? Na sua maneira de portar, né? Se ela é casada, ela traz no dedo uma aliança. Se ela é solteira, a sua forma de vestir, de falar, de comportar, também revela, né, o seu caráter, a sua conduta, a sua dignidade. Então, como Corinto era uma cidade grega, as manifestações religiosas naquela cidade era misticismo, né? Era chamado culto de mistério. Então, nesses cultos de mistérios, muitas vezes as mulheres não participavam, somente os homens. Então, nesses cultos, as mulheres eram completamente excluídas. E essas religiões distorcem, né, completamente o conceito de Deus em relação à mulher. Nós já vimos que quando Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, nós vimos que Deus primeiro viu que o homem sozinho não seria bom. Então ele faz o homem dormir e aí extrai uma costela do homem, faz uma modificação genética, eu já disse isso, e transforma aquela costela numa mulher. Quando o homem a vê, Adão, né, a vê, ele disse, é como, né, se ele tivesse dito, uau, era isto que eu estava procurando. Nas versões portuguesas da Bíblia, disse, afinal, ou até que enfim, né, porque ele tinha o trabalho de nomear os animais, ele podia ver os animais machos com as suas fêmeas. Ele olhou para si e não viu, né, uma coigual a ele, né? E então Deus a fez. E quando Deus a fez, ele disse, afinal, ou seja, até que enfim, ou uau, é isto que eu estava procurando. Então, Deus disse que a mulher seria auxiliadora do homem. Essa palavra, no longo dos séculos, se corrompeu, né? Parece que em muitos lares, a mulher como auxiliadora é como uma auxiliar de escritório, né? Precisa de um gestor para dizer a ela o que ela deve fazer, não fazer. Mas no hebraico, e você pode ver isso no livro dos Salmos, quando diz que o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é a nossa força, é a mesma palavra. Então, a mulher é a nossa força. Se a mulher, né, do lado do homem, o homem, somente aqueles que têm o dom, né, de ficar solteiro, porque alguns têm esse dom, mas a maioria de nós não temos esse dom, então nós estaríamos numa situação bem difícil. Sem a mulher não haveria família, não haveria sociedade, não haveria a igreja, não haveria missões. Então, Cristo veio e trouxe honra, dignidade à mulher que as religiões pagãs tiraram, inclusive a religião judaica. Eu não estou falando da lei de Moisés. A lei de Moisés dá honra à mulher, mas eu estou falando da interpretação ou da má interpretação dos textos de Moisés, dos profetas, né? Nós temos mulheres no Velho Testamento que exerceram papéis fundamentais para a sobrevivência do povo de Israel, para a liderança do povo de Israel. A única coisa que não foi dada a elas era o exercício da autoridade. Quando algumas usurparam, né, a autoridade, então elas se tornaram leprosas, como Miriam, né? Nem Esther, que era rainha, ousou se apresentar diante do rei, a não ser depois de um longo período de oração e jejum, não só dela, mas como do seu povo, com risco de morte. Então, quando você vê a religião judaica,
quem conduzia o culto dos judeus? Os sacerdotes. E as esposas? Não conduzia, não liderava. Mas elas geravam, né, pela graça de Deus, filhos que assumiam mais tarde o ofício de sacerdote, de profetas, né? Havia o profeta por ofício, por mandato do Senhor, e havia aqueles que aprendiam nas escolas dos profetas, aprendiam a lei para ensinar, né? É como hoje, né? Nós aprendemos a palavra do Senhor para transmitir a palavra do Senhor. Nesse sentido, nós somos porta-vozes, não direto de Deus, mas da palavra de Deus. Os profetas eram porta-vozes direto da palavra de Deus, né? Então, essas religiões de mistério, na época de Paulo, né? Elas distorceram completamente o conceito de Deus sobre as mulheres. Eles viam as mulheres como objeto, como alguém inferior, que não precisava de religião. Até hoje, em alguns grupos religiosos, né, você vê os homens nas reuniões, mas você não vê as mulheres. Você pode olhar para o islamismo, por exemplo, né, nas mesquitas. Quem vai nas mesquitas? Apenas homens. As mulheres não vão, né? Então, são religiões que distorcem o papel da mulher dentro da vontade soberana de Deus. A mulher, de fato, é a nossa força. Quando Deus disse lá em Gênesis, né? Mesmo depois do pecado, né? Deus disse a Adão que o desejo da mulher seria para que ele governasse. Seria contra ela, mas para que Adão governasse. Governasse o quê? A mulher ou o desejo? O desejo. Se Adão tivesse governado ou dominado o desejo de Eva, de ser como Deus, de conhecer o bem e o mal, o mundo não estaria no caos que está, né? Mas por ele não ter desejado, por ele não ter dominado o desejo da Eva, ele acaba pecando conscientemente, Eva sendo enganada, e aí Deus pune ali em Gênesis capítulo 3. A mesma palavra para dominar o desejo da mulher, lá em Gênesis 3, é falada a Caim. Caim, se você proceder bem, você será aceito. Mas se procederem mal, eis que o pecado está à porta, te compete dominá-lo. Dominar o quê? O pecado. Mas em vez dele dominar o pecado, ele amarga, né, na inveja e assassina o seu irmão. Então, nós existimos não para sermos escravos do nosso eu, nem do nosso livre-arbítrio. Deus, através do apóstolo Paulo, nos ensina que nós podemos colocar o nosso livre-arbítrio sujeito a nós, né? Nós não somos livres como alguns acham que são. Se você vive aqui no Brasil, você tem uma constituinte para seguir, você tem lei de trânsito para seguir, e quando você quebra essas leis civis, você sofre sanções. Existem leis naturais que, se você quebrar, você também sofre prejuízo. Existem leis morais, espirituais, que se você quebrar, você acaba criando grande sofrimento e dor para você mesmo, para aqueles que estão próximos a você. Somos livres de todos, mas por causa das Escrituras, nos tornamos escravos de todos. Sendo livres em Cristo, decidimos ser agradável a todos, para que o maior número de pessoas possam ser salvas e nós não sejamos escândalo nem tropeço para aqueles que estão diante de nós, seja perto ou longe, né? Porque ai daquele que promove o escândalo, melhor lhe seria suicidar. Jesus fala colocar um moinho no pescoço e se lançar ao mar. Então vou usar a palavra
dentro da nossa realidade, é melhor o suicídio do que fazer alguém tropeçar diante de Deus, né? Então, a pregação do apóstolo Paulo, na verdade, a pregação do evangelho trouxe uma nova perspectiva para as mulheres. As novas do evangelho trouxe o resgate do valor e da dignidade da mulher. Mais tarde, Paulo, na verdade, ele falou mais cedo, né? Porque Gálatas foi escrito antes de Corinto. Ele disse: desastre, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora, o problema é quando o homem ou a mulher quer exercer uma função pela qual eles não foram criados. Quer exercer um dom que não receberam do Espírito Santo, né? E às vezes eu vejo, né, irmãos falando: eu sou a igreja. É mesmo? Você é o braço, a perna, o baço, o fígado, o rins. Você é membro do corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo. A igreja só é igreja quando ela está reunida no mesmo lugar, com o propósito de partir o pão e também de doar suas ofertas. Isso Paulo nos instruiu para fazermos no primeiro dia da semana. Nos outros dias, nós reunimos de casa em casa, grupos menores aqui, grupos maiores ali, mas a igreja não está reunida. O que está reunido é parte dos membros de uma casa para orar, para ler as Escrituras, para confessar os seus pecados, para agradecer a Deus pelas suas bênçãos. É a forma que nós temos feito, né? Que nós temos chamado de discipulado da descoberta, onde todos podem ler as Escrituras, onde todos podem falar o que entendeu, onde todos podem ser desafiados a praticar aquele texto durante aquela semana, ou levar aquela mensagem para alguém que, se ouvisse aquela mensagem, seria abençoado, né? Ou se tem alguém em necessidade, então aquele grupo de irmãos, basicamente 2, 3, estariam providenciando os recursos para suprir as necessidades daquelas pessoas que oramos por elas antes, e aí nós conversamos e fazemos algo concreto, né? Esse é o discipulado que nós temos feito. Ninguém é chefe de ninguém, por isso que cada semana um dos membros daquele grupo lidera ou conduz aquela reunião, para não mostrar que alguém é superior a alguém, porque de fato nosso discipulador é Cristo. E nós aprendemos com ele. Se você está se colocando acima de alguém, você nada mais é do que um protestante da reforma do século XVI, mesmo dizendo que é a igreja de Cristo, né? Em Cristo todos nós somos irmãos, e existimos para servir uns aos outros, exemplificar o amor de Cristo uns aos outros, aconselhar, instruir mutuamente, para que todos aprendam, todos cresçam, todos sejam edificados. Então, o cristianismo, ele resgata esta dignidade, esta honra que Deus sempre deu à mulher. A mulher foi criada à imagem de Deus e à semelhança de Deus como o homem, né? Como o homem. Também Paulo, mais tarde, vai dizer que no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Ou seja, em termos de valor, nós temos o mesmo valor. Em termos de função, é diferente, né? Até entre homens e homens, as funções são diferentes dentro da igreja. A uns Deus deu o dom do pastoreio, a outros Deus deu o dom da administração, a outros Deus deu o dom do serviço, do socorro, e assim por diante. Nós vamos ver isso quando Paulo estiver abordando
as questões dos dons espirituais, né? Então, as mulheres de Corinto, e eu gosto de frisar algumas mulheres, nem todas as mulheres de Corinto, mas algumas mulheres de Corinto que eram desprezadas, né, naquelas religiões de mistério, agora vai ao outro extremo, que nos dias de hoje o termo usado seria o feminismo, né? Hoje, naquela época não existia esse termo, mas elas vão a outro extremo e elas então querem exercer autoridade de homem dentro da igreja, dentro dos lares, né? E a gente vê isso nos dias de hoje. Eu conheço muitas mulheres que assumiram o papel de homem dentro do lar e dessas mulheres que eu conheço, nenhuma delas são felizes. Porque a mulher não existe para pagar conta de água, de luz, de sair de madrugada, para dar duro, para trazer o sustento para a casa. O dever de fazer isso é do homem. O dever da mulher é ser a força do homem para ele realizar essas tarefas e essas obrigações. Isso não impede a mulher de trabalhar, não impede a mulher de estudar. Nós temos exemplo nas Escrituras de mulheres trabalhadoras, de mulheres estudadas, de mulheres que exerceram papéis incríveis como rainha, como esposa de príncipes, como vendedora de púrpura, rica. E esse não é o ponto. O ponto é quando a mulher se coloca acima do homem, porque trabalha, ganha mais. E aí, você pode ter certeza, seu casamento vai fracassar. Porque nós não fomos criados para a escravidão. Nem o homem, nem a mulher. O marido que também escraviza a esposa, seu casamento vai fracassar. Porque nós existimos não para escravizar as nossas esposas, mas para viver para o bem delas. Paulo já disse isso em 1 Coríntios capítulo 7. O casado cuida de como agradar o cônjuge, né? O marido, a esposa ao marido. Está escrito. É a doutrina de Cristo. É mais fácil falar de doutrinas externas da fé, como a ceia do Senhor no primeiro dia da semana, como o cântico à capela nas reuniões da igreja, do que as coisas internas do cristianismo. Jesus disse, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, que o homem vive para agradar a sua mulher, que a mulher vive para agradar o seu marido, que o corpo do marido não lhe pertence, pertence à mulher, que o corpo da mulher não lhe pertence, pertence ao marido, que o homem não deve privar a esposa dos seus direitos e que a mulher não deve privar o marido dos seus direitos. Ou seja, mostrando uma igualdade de obrigações, de funções, mas ao mesmo tempo uma diferença, porque eu não casaria comigo mesmo, né? Eu tenho certeza que a minha esposa não casaria com ela mesma, mas nós, sendo diferentes, casamos e nos tornamos uma só carne e vivemos para agradar um ao outro, para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, ela exercendo a sua função como dona de casa, como mãe, mesmo estudando, trabalhando fora, ela não pode usar isto para negligenciar as suas obrigações com seu marido, com a sua casa, com seus filhos. Minha esposa sempre trabalhou fora e eu sempre dizia a ela, isso não é problema para mim. O problema é se você, em função do seu trabalho, negligenciar seus filhos, a sua casa e o seu marido, né? Aí sim ela estaria pecando, né? E a mesma coisa, o marido que em nome do trabalho negligencia a esposa, os filhos, a casa também está pecando. Porque o mundo está vendo, né? E então, essa é a doutrina de Cristo para a família, para o lar. Mais tarde, a gente pode abordar mais, apesar de já termos falado lá em 1 Coríntios, capítulo
7, né? Então, as mulheres da igreja de Corinto, algumas, eu não gosto de falar todas, né? Mas algumas, elas queriam abolir o uso do véu na assembleia, no culto. Naquela cultura, elas não podiam nem sair à rua sem véu, né? Em casa elas podiam ficar, mas na rua, agora quanto mais numa reunião pública, isso era vergonhoso, né? E isso era um escândalo para a cultura daquela época, né? Por quê? Porque o véu simbolizava a submissão, integridade da mulher, que ela era velada, né? Que ela era casada ou que ela era filha de alguém, né? Que deveria ser respeitada. E aí, por causa disso, elas trouxeram problemas para dentro da igreja, né? Uma outra informação é que as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas, exceto na cobertura da cabeça, né? Exceto nisso. Por exemplo, o que distinguia a mulher dos homens era o véu, né? E lembrando que alguns homens que viviam uma vida homossexual, que converteu a Cristo, né, tinha uma tendência de não assumir sua responsabilidade, né, diante da família, diante de Deus. E algumas mulheres também que viviam e que agora foram justificadas, perdoadas, santificadas, gostavam de exercer autoridade, né? Você pode ver isso latente no mundo homossexual, né? Quando duas mulheres estão unidas, isso nós sabemos que é algo abominável ao Senhor, uma delas corta o cabelo curtinho, exerce, entre aspas, né? Entre aspas, exerce a função de autoridade, domínio sobre a outra é passiva. A mesma coisa acontece quando é dois homens, né? Por isso que as escrituras usam a palavra efeminado, que seria aquela parte que faria, né, o papel de uma mulher, e o sodomita, que seria aquela parte ativa ali na relação sexual, que também é a abominação ao Senhor, né? Devemos ajudar essas pessoas, amando-as, e a ver o seu pecado e deixar o seu pecado e voltar para Deus, né? Como muitos da igreja de Corinto. Paulo diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes perdoados. Então também existia essa tendência, né, dos homens não assumirem, alguns homens, né, não assumirem o papel de liderança no lar. E essa liderança não é narcisista, né? É uma liderança através do serviço, através do exemplo, através da dedicação, né? E enquanto que algumas mulheres exerciam autoridade, né? E mandava mesmo no lar e queria exercer essa autoridade dentro da igreja, né? Só para sua informação, toda autoridade pertence a Cristo na igreja. Nós todos somos irmãos e todos nós devemos servir uns aos outros. Alguns têm a função de presbíteros, que devem pastorear o rebanho de Deus, de boa vontade, como Deus quer, não por dinheiro, não como ditadores. Outros têm a função de diáconos, outros têm a função de mestres, outros têm a função de socorro, e ninguém gosta desse dom de socorro, porque normalmente ele é invocado ou excitado domingo à tarde, depois do almoço, debaixo de um sol de 40 graus. Mas a turma gosta do microfone, né? Eu falo a turma do microfone, que só gosta de ficar na frente da congregação, mas não serve a congregação, só falam.
diz o que a igreja tem que fazer, mas eles mesmos não fazem coisa alguma, né? Não ajuda, não contribui, não visita, não ora, não vai aos hospitais, não socorre o necessitado, não fortalece o fraco, não visita e ajuda aqueles que estão na dúvida, não fazem nada, mas gosta de um microfone, né? Eu estou falando dos dias de hoje, não é o caso. Não havia microfone, né, na época do apóstolo Paulo. E então, essas mulheres ousavam sair de casa sem o véu, queria frequentar a reunião da igreja sem o véu, e nenhuma mulher decente faria isso, nenhuma mulher responsável faria isso, mas algumas mulheres, como hoje, né? Algumas mulheres acham que são livres e podem fazer o que quiserem. Você sabia que você não é tão livre como você pensa? Qualquer país que você for, qualquer sociedade que você viver, existem regras, existem leis. Se você quer ser totalmente livre, vai para Marte. Lá parece que não tem lei nenhuma, não tem regra nenhuma. Provavelmente, chegando lá, você pode achar algumas regras e algumas leis, principalmente da criação, da natureza, e você não seguindo aquelas regras, provavelmente você vai se prejudicar e muito. Mas enquanto vivemos como cidadãos de um país, estamos sujeitos às leis daquele país. E se vivemos em comunidade, estamos sujeitos às leis, né, que promove a paz, o amor, a alegria. Paulo já nos instruiu a abrir mão, sofrer o dano para que haja paz na igreja. Então, e o nosso livre-arbítrio está sujeito a nós. Nós podemos colocar ele debaixo dos nossos pés, para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus Cristo, né? Então, as profetisas pagãs do mundo grego-romano, elas exerciam o seu ofício sem o véu. E não só sem o véu, mas elas também rapavam o cabelo, né? Então, o véu, portanto, representava duas coisas na cultura da igreja de Corinto. A primeira, honradez, modéstia, submissão. Essa palavra também tem sido enlatada, né? Como a Ennio Latorre fala. Essa palavra é debaixo de uma missão. Então, qual é a missão que Deus deu à mulher? Né? Cooperar para que seu marido seja aquilo que Deus quer que ele seja, ser a força do seu marido, né? Não é uma auxiliar que não entende nada, que precisa de um gestor, né? Não é isso. Então, somente as prostitutas, as sacerdotisas pagãs saíam a público sem o véu, ou participavam, né, dos cultos pagãos sem o véu. E quando uma mulher era vista sem o véu, seja na rua, ou numa cerimônia pagã, ou mesmo na igreja, como estava acontecendo aqui em Corinto, essa mulher estava desonrando a si mesma, dando motivos para que sua reputação fosse questionável. Agindo assim, ela também desonrava o seu marido. Paulo diz isso, né, no versículo 5 de Corinto. Então, uma mulher em Corinto, participando do culto sem véu, seria a mesma coisa, nos dias de hoje, uma irmã chegando na reunião da igreja com trajes de banho. Teria um escândalo, né? Toda a atenção voltaria para ela, né? Ou todo mundo ficaria incomodado. E quando nós nos reunimos no mesmo lugar, é para que Deus tenha toda a atenção. É para que Deus seja glorificado. Então, qualquer pessoa que se torna o centro dentro da comunidade cristã e alvo da atenção de outros, está tomando o lugar de Deus, e com certeza Deus não vai ficar nada satisfeito com isso e vai agir
segundo a sua santidade, justiça, sabedoria e força. Então, a cabeça coberta da mulher era a autoridade para que ela pudesse orar a Deus, para que ela pudesse compartilhar as Escrituras. E Corinto vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O texto de Corinto, né, vai falar sobre essa questão daqui a pouquinho, né? E então, quando você lê 1 Coríntios 11, versículo 3 a 6, você pode ver algumas coisas sendo tratadas pelo apóstolo Paulo ali. A primeira questão é a submissão. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza sem a cabeça descoberta, ou tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Quem é o cabeça do homem? Cristo. O homem está sujeito a Cristo. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça. Quem é a cabeça da mulher? O homem. Porque é como se tivesse raspada. É como se ela fosse uma profetisa do culto pagão, ou como se ela fosse uma prostituta, desrespeitando o seu marido. Nossas ações falam mais do que nossas palavras, né? Lembra do apóstolo Pedro, quando ele deixou de comer com gentios, lá nos escritos de Paulo aos irmãos da Galácia? Paulo repreendeu Pedro dizendo, com aquela atitude, você está dizendo que Jesus é o autor do pecado. Então, uma irmã agindo dessa forma, né, na igreja em Corinto, ela estava desrespeitando o seu marido. Se era uma jovem solteira que estava debaixo da autoridade dos seus pais, então ela estava desrespeitando seus pais. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Ou seja, já que você não quer seguir o padrão ético, moral, né, que reflete dignidade, respeito, então rape o cabelo. Em outras palavras, seja prostituta. Já que você quer rapar o cabelo, não eram as prostitutas que rapavam o cabelo? Não eram as sacerdotisas pagãs que não só rapavam o cabelo e saía sem o véu e ministrava o culto pagão sem o véu? Então, em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo vai dizer, se você acha que isto é vergonhoso, e de fato é, então cumpre-se usar o véu. É o que Paulo acabou de dizer. Agora, quando a gente pensa nesse versículo, nós temos a tendência de olhar para esse versículo de uma forma hierárquica. Deus, Cristo, homem, mulher. Né? Assim, de baixo para cima. Mas eu gostaria que você ampliasse a sua visão e colocasse essas palavras numa linha horizontal. Deus, Cristo, homem e mulher. Né? Quem é a fonte de Cristo? Deus. Porque a palavra cabeça é fonte de um rio, a ideia, né? Então, quem é a fonte de Cristo? Quem é a força de Cristo? Deus. Quem é a força do homem? Cristo. Quem é a força da mulher? O homem, né? A força no sentido de origem, ou fonte. Eu falei força, né? É fonte. Quem é a fonte de Cristo? Deus. Quem é a fonte do homem? Cristo. Quem é a fonte da mulher? O homem. Não foi do homem que Cristo tirou uma costela e fez uma mulher? Não foi do barro que Cristo nos fez? Né? Agora, quando Cristo se tornou carne, não foi Deus, o Espírito, que preparou, né, o útero de Maria, como ele preparou a terra para que a terra frutificasse lá na criação de Gênesis, né? Ou seja, o Espírito Santo formou o corpo de Jesus. Deus formou o corpo de Jesus no útero de Maria. O Espírito Santo não teve relação sexual com Maria, né?
Isso é blasfêmia. Ele pairou sobre ela como ele pairava na face do abismo, lá no ato da criação em Gênesis, e gerou, né, o corpo de Cristo. Deus se fez carne, né? Jesus, sendo Deus, se fez homem. Ou seja, mas quando você olha para Jesus e o relacionamento de Jesus com o Pai, você vê uma submissão, né? Mas você vê Jesus expressando sua vontade, negando a sua vontade, para que a vontade do Pai fosse feita, né? Negando no sentido de não querer, né? Ele disse, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu quer. Agora, você diria que Jesus é inferior a Deus? Isso é blasfêmia. Jesus é co-igual ao Pai. Mas a função de Jesus é diferente da do Pai. Deus disse, haja luz. Jesus foi lá e, pum, criou a luz, né? A palavra, o Logos, o Verbo, criou a luz. Então Deus dizia, o Filho fazia, né? Não foi o Pai que morreu na cruz, foi o Filho. Mas quem ressuscitou o Filho dos mortos? O Pai. Quem seguiu Jesus durante o seu ministério terreno, né? O Espírito Santo. Ele fazia as obras pelo poder do Espírito Santo, provando que o reino de Deus estava chegando e estava entre nós. E chegou, né? Ou seja, Cristo é coigual ao Pai, da mesma forma que a mulher é coigual ao homem, né? Agora, a função da mulher é uma, a função do homem é outra. Em termos de função, diferente. Em termos de valor, igualdade, né? É isso que a Bíblia ensina, é isso que a palavra de Deus ensina. E, então, em vez de você fazer uma pirâmide hierárquica, pondo Deus lá no topo, Cristo dando a ideia que ele é inferior, depois o homem, né? Normalmente, sem dúvida, nós homens somos inferiores, criados um pouco menor do que Deus. Mas, quando Jesus se fez carne, ele se tornou igual a nós, tá vendo? Para ele se tornar igual a nós, ele se limitou. E às vezes nós temos que abrir mão das nossas prerrogativas para que haja paz nos nossos lares, paz na igreja. Nós temos que estar disposto a sofrer o dano, a ficar no prejuízo, abrir mão dos nossos direitos para que haja paz na igreja, para que haja unidade na igreja. Infelizmente, às vezes, nós condenamos uma atitude arrogante de uma mulher e comportamos da mesma maneira, e por isso nós vamos ser condenados da mesma forma que aquela mulher, porque fazemos a mesma coisa, né? Então, em vez de você montar uma pirâmide, coloque essas palavras em linha reta e você vai ver que Deus é a origem, a fonte ou a força de Cristo. Cristo é a origem do homem, o homem é a origem da mulher, porque da costela Deus tirou do homem e assim por diante. Então, a submissão da mulher ao homem não é uma questão de superioridade do homem ou inferioridade da mulher. Esse argumento é tão falso quanto é falso o argumento que Deus, como cabeça de Cristo, torna Cristo inferior a Deus. Isso é heresia, né? Cristo é igual, co-igual, né? Tem a mesma essência, a mesma substância, a mesma natureza. Quando ele se limitou na carne, sim, ele se tornou menor do que Deus, porque ele estava na carne. Mas agora ele não está mais. Ele está glorificado no céu, com a glória que ele tinha junto ao Pai antes da fundação do mundo, né? Então, na redenção da humanidade, Cristo submeteu à vontade do Pai, se fazendo carne, morrendo na cruz, para que o mundo fosse perdoado. A mulher, não sendo inferior ao marido, em momento algum, ela assume a posição de auxiliar, no sentido de ser a força do marido e o ajudar
a cumprir o propósito de Deus. Da mesma forma, o marido, né? O marido cristão, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele morre por ela, né? Ele nega as suas vontades, os seus direitos, né? Se você está morrendo pela igreja e desprezando a sua esposa, eu quero te dizer que você está em pecado. Você não precisa morrer pela igreja. Jesus já morreu pela igreja. A ordem de Deus é você morrer pela sua esposa e viver para agradar a sua esposa. Isso não quer dizer que ela está em primeiro lugar. Você está fazendo isso porque o seu Senhor mandou. Você está em obediência completa a Jesus Cristo. E juntos, vocês servem a Deus, evangelizando, aconselhando, visitando, orando, participando das atividades regulares da igreja, ou seja, juntos, unidos. E aí também inclui os filhos. Você não deixa eles para trás, né? Como eu disse, a palavra cabeça, raríssimas são as vezes que ela é usada como governante de uma comunidade. Na maior parte, ela é usada como a fonte de um rio, por isso que eu disse, Deus é a fonte de Cristo, o Filho é eternamente gerado do Pai, Cristo como Criador é a fonte do homem, e o homem cedendo, né? Na verdade, ele não cedeu, né? Cristo tirou dele. Ele não cedeu, né? Cristo tirou dele uma das suas costelas e ele é a fonte da mulher, né? Mulheres têm espaço na igreja? Sim, tem. Paulo fala que as mulheres oravam, que as mulheres profetizavam na igreja, no verso 5, né? Claro, dentro da esfera de ação que Deus demarcou para elas. Na Assembleia Pública? Não. Paulo mais tarde, quando eu falo mais tarde é porque daqui a pouquinho, né? Nós que dividimos a Bíblia em capítulos, em versículos, alguém fez essa loucura, mas a carta de Corinto foi dada e foi lida de uma vez. Então, as mulheres têm um ministério, né? Como Ana profetizava lá no templo, nos dias do nascimento de Jesus, o que ela fazia? Ela falava a todos a respeito do menino que esperava a consolação de Israel. A todos. Então, quem dera se as nossas irmãs falassem a todos a respeito de Jesus nosso Senhor, que orasse por todos para que esses fossem salvos, né? Isso não na Assembleia. A Assembleia é constituída de todos os membros da igreja para partir o pão, para trazer as suas ofertas. Nós até partimos o pão no primeiro dia da semana, mas não levamos nossas ofertas. A Igreja de Cristo não aprendeu a ofertar. Talvez a sua congregação já aprendeu e tem feito, glória a Deus. Mas não foi ensinado. Todos devem trazer sua oferta no primeiro dia da semana, para que vá juntando, para que as necessidades, ao surgir, não temos que sair correndo atrás de recursos, mas já teremos para suprir as necessidades que surgem no meio da Irmandade, né? Reunimos no primeiro dia da semana para partir o pão, mas também fomos ordenados, como a igreja da Galácia foi ordenada, como a igreja de Corinto foi ordenada, como os da Acaia, da Macedônia, né? Depositar suas ofertas no primeiro dia da semana para socorrer e amparar os necessitados e manter a obra de Deus nas suas mais variadas linhas, né, de segmentos, no sentido de missão, de sustento a irmãos e irmãs para servir de tempo integral na obra do Senhor, que vão pregar o Evangelho e vão viver do Evangelho. Então, nossas ofertas é para isso. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo. E ninguém é tão rico que não possa receber algo, né? Então, vamos
coloquei em prática a doutrina de Cristo, né? Os irmãos gostam de reunir no primeiro dia da semana para a ceia, mas não gostam de trazer suas doações para os presbíteros, os diáconos, administrarem aquele dinheiro, suprindo as necessidades daqueles que têm, né, alguma necessidade. Então as mulheres, elas pregavam, elas ensinavam, elas oravam, né? Não na assembleia pública. Ana, quando falava no templo, ela não falava lá do pátio dos sacerdotes, nem no pátio dos homens. Provavelmente, na área que todos passavam, né? Fora da porta ali da Porta Formosa, né? Então, quem dera, né? Se as nossas irmãs chegassem mais cedo nos nossos prédios e ficassem falando de Jesus e orando pelas pessoas que passam na rua. Aqui próximo da nossa congregação tem uma feira enorme com muitas pessoas, né? Como eu gostaria de ver nossas irmãs chegando 5 da manhã na feira, chamando as pessoas, convidando, orando por elas, ajudando elas a chegarem na reunião da igreja que começa às 9 horas. E aí na reunião da igreja elas permanecem em silêncio, né? Porque é na assembleia que elas permanecem em silêncio. Quando todos estão reunidos no mesmo lugar para partir o pão e também depositar suas ofertas, nesta reunião as irmãs têm ordem do Senhor para permanecerem em silêncio, né? Como o profeta que está pregando e outro se levanta, o primeiro tem que calar a boca. Como aqueles que falavam em línguas e que não tinha nenhum tradutor, então eles também tinham que ficar em silêncio. Quem deve governar ou conduzir ou liderar a reunião quando todos estão no mesmo lugar? Os anciãos, os presbíteros, auxiliados pelos seus diáconos, né? Eles foram constituídos por Deus para pastorear o rebanho do Senhor, né? Homens de mãos santas, sem ira, sem animosidade no coração. Não é qualquer homem, como também tem sido a prática da igreja. Só porque é homem, vai lá. Não, a Bíblia diz, da ordem clara, que os homens que devem exercer, né, a função de orar, de ensinar, de compartilhar, mesmo que não sejam presbíteros ou diáconos, devem ser homens de mãos santas, homens que não têm mágoa no coração, homens dignos, não é qualquer um. Não é qualquer um, né? Também é a doutrina de Cristo para nós, né? Então, além do véu, né, ser um símbolo de castidade, de humildade, de submissão, ele também era um símbolo de proteção, né? A mulher que trazia o véu era protegida, era velada, né? Trazia decência para as reuniões da igreja. A mulher deve se apresentar-se na reunião da igreja ainda hoje, com traje decente, que não causa escândalo, nem desconforto para os membros da congregação. Ela é glória, né, do homem. Paulo fala sobre o homem como a glória de Deus e fala da mulher como a glória do homem. Paulo argumenta, ele parte de um ponto da origem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. O segundo argumento do apóstolo Paulo é a finalidade. Paulo fala, o homem reflete a glória de Deus, pois o homem não veio da mulher, ele procede de Deus, e a mulher procedeu do homem.
porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O terceiro argumento do apóstolo Paulo para que as irmãs trouxessem o véu e permanecessem em silêncio na assembleia é por causa dos anjos, né? Os anjos, antes de falar isso, verso 10 diz: portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Os anjos não compreendia o amor de Deus para com os seres humanos. Eles tentavam entender, né? A Bíblia fala que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida nas regiões celestiais. Ou seja, os anjos participam, ou participavam, ou continuam participando, Deus sabe, eu não tenho que saber sobre isso, mas naquela ocasião a mulher tinha que trazer o véu por causa dos anjos, né? Primeiro, quando nós estamos reunidos no culto público, os anjos estão reunidos conosco, né? Você pode ver isso em Efésios 3:10, que a multiforme sabedoria de Deus é ensinada no mundo espiritual, né? E até mesmo os anjos, quando estão diante da face do Senhor, você pode ver isso em Isaías, capítulo 6, eles cobrem o rosto. Eles cobrem o corpo. Se os anjos cobrem o corpo e cobrem o rosto, quanto mais nossas irmãs deveriam cobrir o corpo, né? No século atual, não há necessidade de cobrir o rosto, mas o corpo, há necessidade. Não com extravagância, sendo alvo da atenção, não com joias ou vestidos caros, mas com modéstia e bom senso, né? E Paulo também fala da interdependência do homem e da mulher, porque no verso 11 e 12, Paulo diz: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, aí ele continua, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Vamos acabar com essa guerra dos sexos dentro das igrejas. As irmãs têm funções bem pontuadas, bem específicas da parte de Deus. Deus diz que elas devem ser boas donas de casa, ornamentando a doutrina de Cristo. Elas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos, a serem boas donas de casa. As Escrituras também dizem que elas contribuíam financeiramente para a obra do Senhor, que elas cooperavam com os apóstolos no ministério da pregação e do ensino nos campos missionários. Elas arriscavam as suas próprias vidas, como Priscila, que arriscou o seu próprio pescoço por amor ao apóstolo Paulo, e Paulo tinha uma dívida com ela, e não só ele, mas todas as igrejas dos gentios. Elas cooperavam, elas ajudavam, elas ensinavam, elas faziam tantas coisas. A única coisa que Deus pediu para elas não fazerem, como pediu para Eva não fazer, algumas querem. Deus falou para Eva, não coma do fruto. Ela foi lá e comeu. Deus tem dito para as mulheres, não exerça autoridade de homem no lar, na igreja. Mas Deus não disse que elas não podem evangelizar, Deus não disse que elas não podem cooperar com as missões, Deus não disse que elas não podem ajudar financeiramente, Deus não disse que elas não podem ir para os campos missionários e ajudar seus maridos na pregação do evangelho. Deus não disse que elas não podem chamar para suas casas, junto com seus maridos, irmãos e irmãs que estão servindo na igreja ou precisando de um encorajamento, de um aconselhamento. Ou seja, a única coisa que Deus pediu, algumas querem. Exercer domínio ou autoridade de homem dentro do lar e da igreja. Foi a ruína de Eva, será a sua ruína.
ou você não acredita nisso. Não importa. Quando você estiver na sua ruína, você vai dizer realmente o que a Bíblia diz, através daquele irmão, é a mais pura verdade. Eu não conheço nenhuma mulher que tem que pagar conta em casa feliz. Eu conheço muitas mulheres que trabalham, auxiliam seus maridos, apoiam, feliz, porque elas fazem por amor, não por obrigação. Como eu conheço muitos maridos que ajudam em casa, apoiam a esposa, né? Participa da vida comum no lar com discernimento, e são extremamente felizes. Mas eu conheço homens que são obrigados a fazer, são revoltados. Qualquer coisa feita por obrigação não funciona. Deus, nem para Deus ele aceita. Se não for por amor, se não for por gratidão, se não for para o bem daquela pessoa, Deus não aceita, né? Então, esse é um dos problemas que Paulo tratou, e agora ele vai tratar do segundo problema. A gente se vê no segundo vídeo, no próximo vídeo, não no segundo, né? Eu já tenho feito vários vídeos, então no próximo, vamos tratar do próximo problema, que era a questão da ceia do Senhor. Que Deus te abençoe.